O que é mais valioso? Ter uma casa de 2 milhões que custa em média 5 mil por mês em condomínio, IPTU e manutenção, ou receber 2.500 por mês líquidos em dividendos sem precisar trabalhar? A maioria das pessoas corre atrás da primeira opção, mas apenas a segunda pode te dar liberdade. Isso porque fluxo de caixa e patrimônio líquido contam duas histórias muito diferentes. Ambos mostram a sua saúde financeira, mas por lentes distintas. E dependendo de onde você está na vida, um pode ser muito mais vantajoso do que o outro. Vou explicar. No seu núcleo, o patrimônio líquido é o valor total de tudo que você possui menos tudo que você deve. É uma equação simples. Patrimônio líquido igual ativos menos passivos. Ativos são tudo que você possui que tem valor. Dinheiro, ações, imóveis, joias, empresas, até aquele carro antigo que você acha que vale alguma coisa. Já os passivos são o que você deve para outras pessoas. Financiamento imobiliário, empréstimos consignados, saldo do cartão de crédito, dívidas no cheque especial, fiéis, enfim. Se você vendesse tudo que tem e quitasse todas as dívidas amanhã, o que sobrasse seria o seu patrimônio líquido. Essa é uma forma útil de ter uma visão geral da sua posição financeira. Mostra onde você está, mas não o quão rápido ou flexível pode se mover. Agora, se olharmos para uma visão geracional no Brasil, veremos algumas diferenças claras. Um estudo do Datafolha mostrou que entre os mais jovens, 64% não conseguem guardar dinheiro no fim do mês. Segundo o IBGE, os brasileiros com até 35 anos acumulam menos patrimônio do que seus pais tinham na mesma idade. Isso acontece apesar de termos hoje mais acesso à educação formal, tecnologia e salários nominais maiores. De geração em geração, as pessoas têm um patrimônio líquido cada vez menor na mesma faixa etária. Apesar do aumento dos níveis de educação, salários e produtividade, as gerações mais jovens estão começando a vida adulta com muito menos ativos. Mas esse quadro mostra outra coisa. Quase todo mundo tem um patrimônio líquido apenas no papel. Veja, para aproximadamente 80% dos brasileiros, o patrimônio é composto basicamente por duas coisas: a casa própria, onde vivem, e o saldo do FGTS ou INSS. E você não pode simplesmente vender sua sala de estar para pagar o supermercado, nem pode acessar o FGTS ou INSS quando quiser, só em situações específicas ou na aposentadoria. É por isso que existe um conceito mais útil: o patrimônio líquido líquido, ou seja, o dinheiro que você pode realmente acessar, mover ou usar no curto prazo sem levar uma pancada. Então vamos comparar duas pessoas com o mesmo patrimônio líquido. A pessoa A tem uma casa avaliada em 500 mil e cerca de 300 mil no FGTS e em previdência privada. O patrimônio líquido dela é 800 mil. Parece bom, mas na prática ela só consegue acessar esse dinheiro se vender a casa ou se aposentar. A pessoa B tem os mesmos 800 mil, mas distribuídos em fundos imobiliários, ações que pagam dividendos, um pequeno apartamento de aluguel e parte no Tesouro Selic. O dinheiro dessa pessoa não está só acessível, como também está trabalhando para ela. O mesmo patrimônio líquido, duas histórias completamente diferentes. A maioria das pessoas acha que está construindo riqueza quando compra uma casa, mas na prática está apenas criando uma poupança muito cara e que não pode ser usada quando quiser. E tem mais, o patrimônio líquido também pode ser negativo. Na verdade, a maioria das pessoas começa a vida adulta com um patrimônio negativo. Por exemplo, vamos supor que você tenha 23 anos, acabou de se formar e fez um FIES ou outro financiamento estudantil. Você deve algo em torno de 40 mil, mas tem apenas R$ 1.000 na conta corrente e nenhum outro ativo relevante. O seu patrimônio líquido é de menos de 39 mil. Mas veja bem, isso não significa que você está fracassando, significa apenas que sua vida financeira ainda está carregada de dívidas no início. A maioria dos profissionais de alta renda no Brasil, como médicos, advogados e engenheiros, também começa a carreira com um patrimônio líquido negativo, por causa de anos de estudo, financiamentos e despesas altas. Mas, então, quando é útil saber o seu patrimônio líquido? Bom, ele é útil para acompanhar o seu progresso ao longo do tempo. Se o seu patrimônio líquido era de 80 mil no ano passado e hoje está em 100 mil, você está avançando. Se está diminuindo, significa que algo precisa da sua atenção. E também serve para planejar melhor. Você pode assumir mais dívidas? Está sobreposto em apenas um ativo, como a casa própria? Precisa diversificar? Pense no seu patrimônio líquido como o seu peso financeiro ao longo do tempo. E existem calculadoras de patrimônio líquido disponíveis em sites e apps de finanças pessoais no Brasil, como o Mobil, Guia Bolsa ou Minhas Economias, que permitem comparar sua evolução com pessoas da mesma faixa de renda. Mas aqui está a chave: se o seu patrimônio líquido mostra como você está ao longo do tempo, o fluxo de caixa mostra como você está agora. E o que é o fluxo de caixa? Basicamente, todo o dinheiro que entra e sai da sua vida.
é a renda real que você recebe regularmente menos as suas despesas. De forma simples, fluxo de caixa é igual a renda menos despesas. Essa renda pode vir do seu salário, de dividendos de ações, de aluguéis, de trabalhos extras, de royalties de um livro ou de música, ou até mesmo de pequenos negócios paralelos que colocam dinheiro no seu bolso todo mês. Agora pense assim, fluxo de caixa positivo significa que você está ganhando mais do que gasta. Fluxo de caixa negativo significa que você está lentamente sangrando, mesmo que o seu patrimônio líquido pareça bom no papel. Segundo dados da CNC, mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas e quase 30% delas já estão com contas em atraso. Isso não é só com quem ganha pouco. Mesmo famílias com renda acima de 20 mil reais mensais, muitas vivem no limite, gastando praticamente tudo que recebem. Em outras palavras, o dinheiro entra, sai e nada fica. É assim que você encontra pessoas morando em apartamentos de luxo, andando em carro importado, que parecem ricas no papel, mas que estão a um salário de distância de uma crise financeira. O que torna o fluxo de caixa tão importante é que ele te dá opções. É por isso que o fluxo de caixa é igual à liberdade. Muita gente fala sobre liberdade financeira como se fosse um número fixo. Dizem que quando eu tiver 1 milhão, eu vou ser livre. Mas a verdade é que a liberdade não vem de um número, ela vem da confiabilidade da sua renda. Se você ganha 5 mil reais por mês de renda passiva ou semi-passiva, seja de dividendos, aluguéis, juros de títulos públicos ou até um pequeno negócio automatizado, e gasta menos do que isso, você já é financeiramente livre. Não importa o que o seu patrimônio líquido diga. Essa é a diferença entre riqueza no papel e riqueza em movimento. Na prática, a maioria das pessoas que conquista a aposentadoria antecipada no Brasil não faz isso acumulando 10 milhões na conta. Elas conseguem cobrindo seus custos mensais com fontes de renda previsíveis. A lição aqui é simples. Se sua renda cobre seu estilo de vida sem exigir seu tempo, você é funcionalmente livre. E aqui vai um ponto-chave. A previsibilidade é mais importante do que o valor. É por isso que empresas e investidores no Brasil perseguem receitas recorrentes. Porque a renda é previsível, você consegue se planejar, organizar seus gastos, assumir riscos calculados e criar novos projetos. Mas se o fluxo de caixa para, você está constantemente na defensiva, não importa o quão rico pareça no papel. Mas então, como construir um sistema de fluxo de caixa confiável e escalável? Bom, aqui está a escada que a maioria das pessoas sobe. Primeiro passo, ganhe renda ativa. O dinheiro que você faz trocando diretamente seu tempo por trabalho. Você arruma um emprego, um contrato, talvez comece a trabalhar como freelancer ou vendendo uma habilidade. É assim que a maioria começa a sua jornada financeira. E para ser honesto, é aí que a maioria também fica presa. Ganham dinheiro, gastam e repetem o ciclo. Mas o fluxo de caixa não vem de trabalhar mais. Ele vem de trabalhar melhor e aumentar a distância entre o que você ganha e o que mantém. Esse é o próximo passo. Passo 2. Aumente as margens. Margem é o que sobra depois que a vida foi paga. Aluguel, mercado, assinaturas, jantares fora. Se sua renda mensal é R$ 3.500 e você gasta 3 mil, sua margem é de R$ 500. Esse é o seu dinheiro semente, o pó seco que você usa para construir liberdade. Existem duas formas de aumentar suas margens: ganhar mais ou gastar menos. A maioria foca em ganhar mais, o que é válido. Mas sem disciplina nos gastos, a renda só escala seu estilo de vida e não a sua riqueza. Você vai de uma vida de 3 mil para 6 mil, depois 12 mil e continua quebrado em todos os níveis. Isso é a inflação do estilo de vida, o assassino silencioso da liberdade financeira. Mas se você consegue aumentar sua renda e limitar o seu estilo de vida, você desbloqueia a alavancagem real. E é aí que sua margem se transforma em algo útil, capital. Passo 3. Reinvista em ativos geradores de renda. É aqui que sua jornada de fluxo de caixa realmente começa. Em vez de deixar o dinheiro parado, você o coloca para trabalhar. Pode ser em ações que pagam dividendos, imóveis para aluguel, um canal de conteúdo, um produto digital simples ou até comprando participação em um negócio como sócio limitado. O objetivo é a renda recorrente, relativamente previsível e que não dependa de você aparecer todos os dias. Passo 4. Sistematize a renda. Aqui você começa a se remover da equação. Automatizar investimentos, terceirizar a gestão, delegar operações. Você torna mais fácil manter e crescer sua renda sem estar totalmente envolvido. Se possui imóveis, isso pode significar contratar um administrador. Se cria conteúdo, pode significar montar uma equipe para cuidar da produção ou dos funis de anúncio. Se investe, pode ser automatizar aportes em ETFs.
Quanto mais sistematizada a sua renda se torna, mais perto você chega da verdadeira escalabilidade, onde o seu tempo não é mais o gargalo. Passo 5. Faça isso por tempo suficiente até cobrir suas despesas mensais. É nesse ponto que um fluxo de caixa vira liberdade. Sua vida básica, aluguel ou prestação de casa, alimentação, contas fixas e até alguns luxos, já está sendo paga pela máquina que você construiu ao longo dos anos. Quando isso acontece, o trabalho passa a ser opcional, não uma obrigação para sobreviver. Porque, veja bem, a aposentadoria tradicional é um mito. Por décadas, ela foi vendida no Brasil como um destino garantido. Você trabalha 40 anos, contribui para o INSS, junta um pouco na poupança ou num plano de previdência privada, compra uma casa e quando chegar aos 65 anos, poderá parar de trabalhar tranquilamente. Mas esse modelo sempre partiu de uma grande suposição, que o seu patrimônio seria suficiente para sustentar 20, 25 ou até 30 anos de vida sem um salário. E para a maioria dos brasileiros, essa suposição não se confirma. Os números simplesmente não fecham. Segundo o IBGE, mais de 60% dos aposentados do INSS recebem apenas um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.518. E de acordo com a FGV, o custo médio de vida de uma família de classe média nas capitais ultrapassa R$ 4.500 por mês, sem contar emergências ou despesas médicas, que aumentam com a idade. Faça as contas. Mesmo que você tenha R$ 500 mil guardados, esse valor só garante cerca de 10 anos de tranquilidade, sem considerar inflação, emergências ou crises econômicas. E no Brasil, a inflação corrói o poder de compra de forma muito mais agressiva do que em países desenvolvidos. Ou seja, a não ser que você tenha investido de forma consistente desde muito cedo e vivido de maneira simples, você dificilmente vai chegar no número mágico da aposentadoria. E é aqui que entra a mudança de mentalidade. A aposentadoria não é mais uma linha de chegada, onde o trabalho para e o dinheiro de repente se resolve sozinho. Hoje, a aposentadoria tem uma cara diferente para cada pessoa. Cada brasileiro, aposentado ou não, tem uma taxa de queima, que nada mais é que o valor necessário para manter seu estilo de vida por 30 dias. Essa taxa é o verdadeiro inimigo de qualquer aposentado, porque se a renda para e os gastos continuam, o seu patrimônio líquido começa a ser drenado pouco a pouco. Por exemplo, vamos supor que sua taxa de queima seja de 4 mil por mês. Se você tem R$ 600 mil investidos, isso garante cerca de 12 anos e meio de vida, considerando que nada de inesperado aconteça, que a inflação fique estável e que você não precise resgatar valores extras. Agora, imagine que você tenha construído um sistema que gera 3.500 por mês em fluxo de caixa, seja com aluguéis, dividendos de ações, rendimentos de Tesouro Selic, fundos imobiliários ou até um pequeno negócio online. De repente, aqueles 600 mil só precisam cobrir um déficit de R$ 500 por mês. Esse mesmo valor que antes duraria um pouco mais de uma década, agora pode durar por décadas ou até nem precisar ser usado. Porque aqui está a verdade que quase ninguém fala. Você não precisa de milhões para se aposentar, você só precisa que a sua renda passiva cubra sua taxa de queima. A aposentadoria, no Brasil, não é sobre parar de trabalhar para sempre, é sobre remover a obrigação de trabalhar, criando um sistema que continue pagando você, mesmo que você não apareça todos os dias. No final, o patrimônio líquido mostra o quão rico você parece, e o fluxo de caixa mostra o quão livre você realmente é. São basicamente duas faces da mesma moeda. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou até aqui, comente goiaba. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.